uma ferramenta voltada à análise aí do SEO da página e tudo mais, até ele vai explicar melhor aí. E ele se disponibilizou em nos mostrar, então, o que ele conhecia sobre essa ferramenta, tá? Rodrigo, tá liberado aí. Vou desligar minha câmera aqui, deve ser. A hora que estiver vendo minha tela, avise, faz favor. Tá ok aqui já. Professor, então assim, aquela ferramenta, eu na verdade só comentei com você, o que eu vou compartilhar aqui é sobre tudo que você falou hoje, na verdade está linkado com a aula. Então você falou, por exemplo, dessa experiência ruim que você teve de receber vários e-mails da Dell, né? Isso é uma plataforma que está fazendo, e o que eu estou trazendo aqui é um exemplo prático de uma plataforma para automação de marketing, tá? Então qualquer coisa, por favor, me interrompam se não ficar alguma coisa clara, que eu não estou vendo aqui o chat, só estou vendo a minha tela agora. Então o nome da ferramenta, como vocês estão vendo aí, é o Mautic, né? Ou Mautic, aí depende da forma que você vai pronunciar, mas é a maior plataforma open source para automação de marketing, né? Então o que acontece, pessoal? Como se trata da maior ferramenta de automação de marketing, você vai ter alguns números aí. Então, por exemplo, é usado por mais de 200 mil pessoas, já foi traduzido para mais de 35 idiomas, tem mais de 1.000 contribuidores ativos na comunidade, né? E aí, até eu estava vendo a questão aqui da comunidade no Brasil, uma comunidade bem forte. No Facebook tem mais de 8.000 usuários na comunidade, então o pessoal aqui do Brasil é bem ativo também. Mas na prática, o que é essa ferramenta para automação de marketing, né? O que dá para fazer com ela? Bom, na verdade é uma ferramenta multicanais e você pode fazer inúmeras coisas. E eu trouxe alguns exemplos aqui, tá? Então o primeiro, como vocês podem ver ali, é o lead tracking. Então o professor já trouxe ali a ideia do que é um lead, né? Então o lead basicamente é um termo utilizado para pessoas que demonstram interesse em adquirir um produto ou serviço da sua empresa. Então, por exemplo, o Maicon deixou o contato no teu site para saber mais sobre o teu produto. Esse é o lead, né? E o tracking todo mundo sabe que é o rastreamento. Ou seja, não é nada mais do que o monitoramento das ações que um possível cliente ou cliente estão fazendo nas tuas páginas. Então isso vai incluir ali histórico de navegação, quais páginas a pessoa visitou, quanto tempo que a pessoa ficou nessa página, ela está acessando do que? Ela está acessando do iPhone, está acessando do Android, né? Então são todas informações relevantes ali para a questão dessa possível venda ou uma nova venda, né? Depois disso, vocês vão ver que a gente tem ali o lead scoring, que é a segunda opção, não é nada mais do que uma pontuação para esses leads, né? Então você pode determinar, por exemplo, que se a pessoa acessar um link específico no teu site, ela vai ganhar uma quantidade de pontos. A partir desses pontos, você pode tomar algumas ações. Pensa assim, gente, vocês enviam e-mail para 1.000 pessoas para divulgar um novo produto, né? Como que você vai priorizar para qual dessas pessoas que você vai mandar um e-mail mais personalizado, ou com desconto, por exemplo, ou que você vai gastar tempo para ligar para essa pessoa? Você não vai sair ligando para todo mundo. Então você pode ligar, por exemplo, para a pessoa que fazer mais pontuação. Tem envio de SMS, confesso que eu não mexi ainda com envio de SMS, mas dá também. E tem campanhas. As campanhas ali pode-se dizer que é o coração do Mautic, e é exatamente isso que a gente está acostumado, aquela experiência ruim que o professor deu ali. Então, por exemplo, como que você faz para que a pessoa receba tudo de forma automática? Então as pessoas têm campanhas, né, que vão fazendo as empresas, desculpa. Então pense comigo o seguinte, tem uma empresa de chocolate aí que todo mundo conhece, a Cacau Show, né, e eles têm milhões de usuários. Como que eles vão fazer para atingir todo esse público? Então eles rodam as campanhas. Aí pode ser envio de SMS, que está meio defasado, não utilizam, mas o e-mail, que como a gente viu é bastante utilizado, e começa disparado automaticamente. Aí vai ter uma cadência, né? Quantos e-mails que a pessoa vai receber, de quantos em quantos dias, tá? Então, depois disso a gente tem também a questão das integrações. Assim, gente, se vocês forem pesquisar, é uma lista imensa de integrações. Eu acho que chega ou passa até de 100 integrações disponíveis, né? Até por ser open source. Aqui tem alguns exemplos, então vocês podem ver que são empresas bem conceituadas aí, né? E depois disso, eu trouxe aqui para vocês algumas plataformas similares, ou seja, concorrentes, né? Então a gente tem ali, como todo mundo conhece, o professor deu o exemplo ali do RD Station, né? A gente trouxe ali, trouxe também a questão do HubSpot, que é bem conhecido, talvez algum de vocês conheçam, né?
E qual que é a vantagem do Mautic em relação a essas plataformas? Bom, a primeira vantagem por ser open source é teu, gente. Tá hospedado no teu servidor e você vai ter autonomia sobre as informações, né? Então você não vai ter, por exemplo, contrato. Então ali você pode ver que o segundo item é baixo custo. A RD Station, por exemplo, gente, chega a R$ 2.000 de implantação para você ter 5.000 contatos e R$ 800 por mês. Ali tá em dólares porque tá tratando da HubSpot, $800 mesmo por mês. Então é um investimento muito alto. Enquanto o Mautic, você só tem o custo do servidor e da pessoa que vai dar a manutenção, né? Então, aí, só para você ter uma ideia, eu vou mostrar depois na prática, o que a gente está utilizando ali está saindo em torno de uns R$ 400 por mês, isso sem implantação, né? Basicamente, a máquina na Amazon lá que dá uns $80 por aí, tá? Então tem uma interface fácil de utilizar, né? E basicamente você vai ter ali, mais uma vez, por ser open source, integrações e bastante documentação. Embora ainda seja uma comunidade forte no Brasil, como eu citei no início, essa questão de documentação tá bastante coisa em inglês ainda, mas não é nada do outro mundo. Um inglês básico você consegue se virar. Quais são as desvantagens? Então, claro que nem tudo é um mar de rosas, né? A plataforma, por ser open source, quando você se deparar com um bug, gente, um erro, vocês não vão abrir um chamado no chat para o desenvolvimento arrumar. Você tem que correr atrás para achar a solução com base no material da comunidade, né? Então, embora a comunidade seja forte no Brasil, como eu falei, muitas coisas ainda você tem que pesquisar em inglês. Então, já vai começar na instalação. Você vai precisar subir uma máquina na Amazon, depois instalar tudo via linha de comando Linux. Então, você vai ter que instalar lá, por exemplo, PHP, MariaDB, o próprio Mautic em si, e toda a manutenção depois vai ser via painel SSH, né? Então, você vai ter que, por exemplo, fazer rotinas de backup, fazer rotina de limpar logs, né? Então, tem essa parte aí que é bem chata da manutenção. Uma outra coisa é que ele tem a versão online, só que essa versão online ela é bem mais limitada, né? Então, o recomendado mesmo é você instalar numa VPS, lá num servidor privado, para você ter essa oportunidade aí de, no caso, absorver o máximo que ele tem, né? Trabalhar com agências eu coloquei ali, que quando você vem para essa parte comercial dentro das empresas, principalmente na nossa região, as agências, quando elas vão fazer esse marketing para você, elas geralmente utilizam aí 90% ou mais RD Station. Então, por exemplo, elas não vão aprender a mexer no Mautic só por causa da sua empresa, sendo que todo mundo já está padronizado ali com a RD Station. Então, isso aqui é voltado mais para uma empresa que tem um marketing interno e que tudo vai acontecer ali internamente, né? Então, as próprias pessoas ali vão estar mexendo com a ferramenta, tá? Depois disso aqui, eu trouxe alguns requisitos. Então, como eu falei, uma máquina pode ser hospedado, por exemplo, na Amazon, vai ter que ser com Linux. Um certificado SSL, um domínio, né? Por exemplo, um domínio.com e um conhecimento básico em Linux aí para você fazer essas instalações. Depois disso, eu trouxe aqui alguns links úteis. Aí eu vou deixar esse material ali se o professor quiser disponibilizar. Site oficial, documentação, instalação passo a passo e comparativo com outras plataformas para vocês verem o que o RD Station tem, que custa R$800 por mês, e o que o Mautic tem. Então vocês vão ver que o Mautic, embora seja open source, bate lado a lado ali com essas grandes plataformas. E agora eu vou mostrar aqui na prática. Deixa eu fechar isso aqui. Quem sabe faz ao vivo, meu. Só um minutinho. Então agora deixa eu mostrar para vocês um pouquinho de como que funciona na prática isso aqui, tá? Lógico que eu pedi permissão para utilizar a base da empresa, mas eu fiz alguns filtros para não mostrar os resultados reais para vocês. Mas aqui na frente, então, vocês já vão ter uma dashboard, né? Painel principal. E essa dashboard, gente, ela vai trazer aqui para você de acordo com o que você desejar. Então, ali em cima do lado direito, você poderia, por exemplo, adicionar um novo gadget aqui, né? Você poderia colocar um mapa aqui, por exemplo, para ver de que estado as pessoas que estão acessando o teu site, tá? Então, você tem várias opções aqui. Aqui em cima, ao lado direito, você tem um painel para configurações, onde você vai ter ali, por exemplo, temas, vai ter essa configuração também de webhooks, né, as integrações, e você vai ter, na verdade, infinitas opções aqui. Se você entrar aqui atrás, podemos dizer assim, um monstrinho. São várias opções ali para você tá trabalhando, né? Aqui ao lado esquerdo a gente tem um menu de opções, né?
Então, como você pode ver, esse menu padrão aqui ele está trazendo o painel principal. Em seguida, traz o calendário. O que, que é o calendário? Qual que são as próximas ações que já estão agendadas? Ou seja, o próprio sistema agenda isso, tá? Claro que para tudo isso acontecer, passa por aquela parte de instalação. Inclusive, gente, para rodar as rotinas, no caso, como que ele agenda, como que ele vai fazer para agendar de tempo em tempo? Você tem que trabalhar com cron jobs, né? Então, cron jobs que vão ser aqueles serviços que vai rodar por baixo dos panos, podemos assim dizer, tá? Depois disso, a gente tem aqui a questão de contatos. Eu já fiz aqui cadastrei um contato aqui do Jerry Natalino, hoje é tarde, para fazer um exemplo para vocês, e trouxe o filtro, mas por padrão ele vai trazer todos os contatos cadastrados na base de vocês, tá? Então aqui em cima ao lado direito você poderia cadastrar um novo contato, você pode ver aqui os que estão ao vivo no teu site ou os que estão em modo privado, tá? Como assim? Por exemplo, se o Maicon está acessado no nosso site agora, o Maicon ele tá ali não identificado, mas a partir do momento que ele preencher um formulário, a gente já vai ter um registro anterior, que ele estava navegando sem identificação, e a gente vai ter tudo salvo ali para ver desde quando que ele está interagindo com o nosso site. Mas aqui vocês podem ver que ele está trazendo o nome, o e-mail e a quantidade de pontos, está zerado. Então vamos ver como que a gente faz para trazer pontos aqui. Vou clicar no contato. E aqui dentro do contato, ele está trazendo já um gráfico, né? A questão aqui de engajamento, ou seja, no caso ele não tem muita coisa aqui porque eu cadastrei hoje à tarde, na verdade. Ao lado direito traz pontos, e se eu clicar em detalhes, pessoal, ele vai estar trazendo aqui as informações da empresa. Todos esses campos são personalizados, tá? Então eu cadastrei o nome, coloquei o meu e-mail e coloquei empresa Mater Dei, tá? Por que isso? Para mostrar na prática como que funciona esse envio de e-mail e esse rastreio. Percebam que eu criei o contato hoje às 5h19 da tarde, né? E ele já fez aqui alguns agendamentos automáticos, tá? Mas na prática, pessoal, claro que isso vai acontecer tudo automático. O professor deu um exemplo ali do Outbound, onde dá para você enviar aquela questão de um code e-mail. Ou, por exemplo, você faz uma ligação. Então, no Outbound tem uma prática que você liga para a pessoa, fala do teu produto e colhe os dados dela para enviar um e-mail. Na prática, você poderia enviar esse e-mail de forma avulsa e você já ia começar a rastrear essa pessoa se ela abrir o e-mail e se ela navegar no teu site, né? Então, eu vou clicar aqui para enviar. Percebam que a última ação foi 5h47. Eu vou clicar aqui para enviar. E eu vou selecionar aqui a partir de um template. Então, eu tenho um template teste que eu fiz aqui para a aula. E vou selecionar. Então percebam, gente, que esse e-mail, ele está trazendo aqui um template, ele está trazendo, eu deixei destacado em negrito, olha só, Contact Field, ou seja, ele está trabalhando com campos dinâmicos. Então, às vezes você recebe um e-mail e parece que a pessoa escreveu específico para você, mas na verdade é tudo uma automação, ele só pensou no momento de produzir aquele modelo, né? Então tá falando aqui que é especialista em automação, bababá, e um botão para acessar o site. Então eu vou enviar isso aqui, e eu já vou estar acessando o nosso e-mail para ver como que chega isso aqui e já vou navegar no site para a gente ver na prática essa questão de ele ir registrando essas informações. Como é ao vivo, ele está demorando, é capaz de até de travar. Ah, não, foi. E aí, deixa eu voltar aqui então no meu e-mail. Ele já vai estar chegando aqui. Espero eu, né? Deixa eu ver se não ficou no spam aqui. Opa, chegou aqui, ó. Então tá aqui, ó. Automação de marketing, o assunto X Mater Dei. Então esse Mater Dei é um campo dinâmico. Tá lá no contato, eu coloquei que era para pegar esse campo aqui, né? Então se eu entrar aqui no e-mail, vocês vão ver que ele tá trazendo o nome do contato, né? Com campo dinâmico. E tá um texto genérico aqui, tá? E aí ele tá dizendo aqui, tá destacado a questão do Mater Dei, que seria a empresa que o GR faz parte. Então isso aqui são técnicas já que você vai estar utilizando para que a pessoa possa pensar que aquele e-mail foi escrito específico para ela, né? Então tem aqui as boas práticas também, que não é o foco agora, mas, por exemplo, num e-mail desses, que você está trabalhando com a campanha, você vai precisar ter uma opção aqui para estar cancelando, né? Para você não receber mais esses e-mails. Pense no caso do professor, ele estava recebendo 1 milhão de e-mails da Dell e eles não disponibilizar isso aqui seria uma má prática. Nesse caso aqui não, porque eu enviei um e-mail avulso, mas quando é automático o processo é necessário que tenha. Então eu vou clicar para visitar o site, vai lá para o site da empresa e eu vou dar uma navegada para a gente ver como que vai ficar o registro lá. Então estou navegando aqui, vou aceitar os cookies, estou navegando, ó, vou clicar aqui numa segunda página com impressora, ó, já apareceu o pop-up que o professor estava falando, pop-up chato. E aí eu estou navegando aqui, depois disso eu vou clicar aqui no Quem Somos, por exemplo, e eu vou voltar para a plataforma para a gente ver o que aconteceu.
Beleza, eu vou voltar aqui e vou atualizar a página, só para a gente ver como que tá aqui, se ele já registrou. Olha só, pessoal, então percebam que eu enviei o e-mail às 9h30, né? Às 9h31, o nosso lead leu o e-mail e ele acessou a página já às 9h32. Então ele acessou por esse IP, ele já ganhou um ponto aqui porque ele visitou o link que a gente colocou, né? Esse ponto é opcional, já vou mostrar mais pra frente. Então ele foi na home, depois ele foi na página com impressora, ele foi na página com quem somos e a partir de agora a gente tá rastreando esse lead. Sempre que ele, o que acontece, gravou um cookie no navegador dele e sempre que ele voltar ali no chat, no site, ele já vai estar registrando todas essas informações, né? Aqui ao lado direito você pode perceber que tem a quantidade de pontos. Se eu expandir aqui, gente, ele vai estar mostrando algumas informações. Acessou por Windows, a resolução da tela, trouxe aqui também que foi por desktop, né? E trouxe aqui algumas informações. Não tá trazendo aqui, não sei porquê no momento, a questão do tempo que ele ficou. Talvez a gente ficou muito pouco, não sei. Depois disso, de toda essa parte que você tem aqui, você tem inúmeras opções, se você trabalhar aqui dentro dela, a gente vai seguir aqui para essa parte do menu aqui para frente. Então tem a questão de empresas, que seria para você cadastrar empresas e vincular contatos. Então pense que você está prospectando uma empresa que tem muitos contatos, né? Vai facilitar você vincular os contatos dentro dessa empresa para saber que o Maicon e que o Felipe, por exemplo, trabalham na mesma empresa que a ViaSoft, né? Claro que é só um exemplo, não seria nesse caso aí. Depois tem os segmentos, que é bem importante. A questão de segmentos, pessoal, ela é importante porque através dela você consegue ver alguns números. Por exemplo, quantidade de e-mails que foram abertos, quantidade de leads, né? Então aqui, ó, eu tenho um contato nesse e-mail. Então eu poderia ter, sei lá, os produtos e eu poderia ter os clientes segmentados ali dentro. Então se eu acessar aqui, ele já vai trazer algumas informações. Claro que eu fiz o teste, só tenho o GR aqui, e ele já vai começar a trazer algumas situações aqui que são bem importantes para tomadas de decisões, né? Depois disso a gente tem componentes. Componentes você tem várias opções interessantes. Você tem aqui um componente do tipo ativo, que é alguma coisa que você pode colocar para o usuário baixar. Por exemplo, coloca um e-book no teu site. Você tem a opção de formulários, que é onde você pode captar algumas informações. Aqui você pode ver a quantidade de leads, né? Ao lado direito, tenho 404 aqui nesse formulário, que já preencheram no caso. Eu tenho aqui também a opção de landing pages, né? Então, basicamente, essa questão aqui, você pode estar construindo páginas que vão ter o objetivo de divulgar o seu produto, que inclusive eu poderia ter colocado naquele e-mail. Então, a pessoa clica no botão e vai ali, e basicamente uma landing page tem por objetivo você converter mais leads, né? Que em sentido converter? A pessoa vai deixar o teu contato. Então, vai ter tudo ali que a pessoa precisa, no caso, né? Você tem aqui conteúdo dinâmico também, que é um pouco do que a gente já viu, mas vai ser para tomadas de decisões também. Bem importante aqui a gente tem a questão das campanhas, né? E aqui você vai ter, então, algumas campanhas e você pode trabalhar com construtores, né? Como que funciona? Eu vou clicar em uma campanha. E aqui nessa campanha ele já vai ter algumas informações, mas se eu clicar em editar aqui, gente, ele vai habilitar o construtor de campanha. Ou seja, tudo aquilo que a gente recebe automático é por aqui que você faz. Então, como que a gente dita que o Maicon vai receber um e-mail da Dell a cada 1 dia ou a cada 5 dias? Ou ele vai receber esse e-mail da Dell se ele for voltar no site, né? Então, o que acontece? Primeiro você tem um filtro aqui. Então, eu coloquei um filtro que está baseado lá dentro do segmento, né? Você está vinculado, o contato, na verdade, ao segmento. Então, isso aqui começa tudo por ali. E aí eu disse aqui para o sistema, espere 2 dias. Depois de 2 dias vai fazer o quê? Você vai enviar um e-mail automático para ele. Então aqui, você pode selecionar que poderia ser imediatamente ou no período, né, de 2 dias. E aí você pode dizer a hora que ele vai receber esse e-mail. Você pode dizer se você quer, por exemplo, que receba só um dia da semana, né? Por exemplo, é só na sexta-feira, você poderia marcar aqui. E você pode selecionar o tipo de e-mail, né? Então são várias opções que você pode trabalhar. E claro, isso aqui vai ficar a caráter de cada empresa. Algumas vão ter mais e-mails, algumas vão ter menos, né? Mas basicamente isso aqui vai servir para você deixar todo esse processo automático, né? Mas voltando aqui, gente, deixa eu fechar o construtor. Deixa eu tomar uma água. A gente tem a questão aqui de canais, aqui ao lado esquerdo. Então você vai ter as mensagens de marketing, que seria nada mais do que você trabalhar com envio de SMS. Confesso que eu não testei ainda, você teria que fazer a integração.
tá? Você tem a questão dos e-mails propriamente ditos. Então, aquele e-mail que eu enviei lá do template, eu tenho que ter construído ele. E ele tá aqui, ó. Se eu digitar teste, tá aqui. Ele já vai mostrar algumas estatísticas. Ainda não atualizou, provavelmente por causa do cron job, tá, pessoal? Mas já com pouco já atualiza. Então, aqui, ó, 0 e-mails enviados, 0 lidos e o percentual. Mas quando eu acesso aqui esse e-mail, ele vai mostrar algumas informações. Então, a quantidade que foi lido, que falhou, que foi rejeitado, quantas pessoas cancelaram a inscrição para não receber mais esse e-mail. E aqui, se eu editar, eu consigo trabalhar com construção desse e-mail. Então, por exemplo, eu consigo trabalhar em HTML ou com componentes, né? Percebam que ele já trouxe aqui algumas possibilidades de templates. E também tem a opção de construtor que você poderia estar editando, ó. Então, tudo que eu fiz lá que está indo para o e-mail está aqui, só que ele está em HTML, né? Mas você pode trabalhar, como eu falei, por exemplo, só com a questão dos componentes aqui do lado. Só arrastar e digitar, né? Fica bem mais fácil. Voltando aqui, a gente tem a questão do Focus, que seria para você construir um pop-up. Monitoramento social, gente, é bem interessante. Você pode fazer integração com Facebook, Twitter, essas redes sociais, e você pode, por exemplo, colocar uma regra que se a pessoa digitar hashtag corrida de rua, que o teu produto é um tênis para corrida de rua, ele já vai cadastrar automaticamente esse lead, né? Então você consegue fazer esse monitoramento social também. A questão dos pontos, que eu já passei um pouquinho, que aí você vai definir quais são as regras para a pessoa pontuar. Então eu coloquei aqui, ó, se a pessoa abrir um e-mail, ele vai ganhar um ponto, né? Eu posso colocar se esse vai ser recorrente essa pontuação, ou seja, ele pode ganhar mais de uma vez esse ponto ou não. Então são várias regras que você pode estar trabalhando, né? Questão de estágio é onde que a pessoa está para você tomar uma nova ação, né? Então ela está no estágio 2, 3, e aí você pode estar trabalhando dessa forma para tomada de decisões, né? Então, se ela está no estágio 2, que ela já navegou no site, agora eu vou mandar um vídeo para ela, né? Ou vou mandar um e-mail mais personalizado, você consegue cadastrar estágios aqui também. E relatórios é para você ver toda essa parte operacional do teu resultado, tá? Gente, se fosse mostrar tudo, ia gastar várias aulas, mas é só uma visão geral aqui, bem corrida, para ter uma ideia de como que funciona por trás dos panos, tá? Até se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, se tem alguém que sabe mais, pode comentar aí também alguma funcionalidade a mais, né? Que aí eu estou à disposição. Galera, alguma pergunta? Ó, já ganhou uma oferta de emprego na Atlas aí. Vou trabalhar com o Petri. No Petri Clouds. Bom, Rodrigo, muito obrigado pela apresentação, conteúdo top mesmo. Eu vou pedir para você, se você puder, me passar aquele slide para mim colocar lá no Moodle, lá, que eu deixo lá acessível a todos. Quem quiser, né, como vocês viram, uma ferramenta sensacional, principalmente pelo fato do custo, e olha quanto recurso tem, né? Muito, muito legal. Caso você tenha, já deu para notar que você tem um conhecimento bem grande nessa área mesmo, Rodrigo. Então, se você tiver outros conhecimentos aí, fique à vontade para compartilhar com a gente, né? E, cara, é isso aí. Galera, alguém tem